a quem pensa que sabe de tudo, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele. Olá, pessoal, estamos começando mais um podcast, nosso bate-papo de todas as quartas-feiras, né? Hoje, dia 4 de setembro de 2024, este é o nosso primeiro programa do mês, mas o 34º programa do ano, né? Este podcast é transmitido pelo Instagram do Cinti, Regional de Ceará-Mirim, e no Sistema Litoral de Comunicação é transmitido pela 87 FM de Maracajaú, YouTube e TV Web. Esse grupo aí compõe um Sistema Litoral de Comunicação. A todos vocês, nosso muito obrigado pela companhia, um bom dia a todos, a você que é do Marcolino, Santa Ana, Maracajaú, Caraúbas, né? Pessoal de São José, o município de Maxaranguape como um todo e também o município de Rio do Fogo, também chega até lá, através das ondas da 87 FM. Eu sou José Roberto e vamos conduzir esse bate-papo até às 9 horas. E no programa de hoje, falaremos sobre a crise da educação pública jogada nas costas dos trabalhadores. Esse é o nosso tema. E para falar sobre esse tema, nosso programa convidou o professor da Rede Estadual de Ensino, a Rede Estadual aqui do Rio Grande do Norte, né? E ela está vindo pela primeira vez aqui no nosso programa, embora virtual, pela demanda, ele não pôde vir estar presente aqui, mas a tecnologia nos possibilita esse diálogo, essa conversa, né? Então, ele é natural do estado do Ceará, é professor licenciado em matemática pela UFRN, atualmente trabalha, né, na Escola Estadual Padre José Maria Bezinger, acho que é esse nome mesmo. Aí o cara gosta de tocar um violão, né, joga xadrez, capoeira, mas também gosta muito de futebol, né? Vamos conversar aqui com o professor Rodrigo Braga. Bom dia, professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, professor Zé Roberto, obrigado, bom dia. É uma alegria e uma honra, né, participar desse programa aí que traz as questões da educação, aí, os problemas, os desafios, né? Certo, a gente fez o convite a você porque nós entendemos quanto mais a gente socializar essas informações das escolas, do ensino público, melhor será, porque aí a turma vai entender, o povo vai entender que precisa defender a escola pública, né? Defender o ensino público. E aí nós fizemos um convite a você, agradeço o nome do programa, a sua presença aqui. Eu sei que você está numa correria aí, que daqui a pouco tem que correr para uma sala de aula, mas mesmo assim a gente agradece a sua presença aqui. Ô, Rodrigo, fala para a gente o seguinte, né, para início de conversa. Eu fiquei sabendo que você já foi um militar, né? Mas o que fez trilhar pelo caminho da educação, né? Fala aí para os ouvintes da 87 FMs e também aqueles que acompanham nas redes sociais. O que te fez trilhar pelo caminho da educação? Pois é, camarada Zé Roberto, rapaz, o que me fez trilhar para a educação é exatamente esse sonho louco que todo mundo tem de melhorar as coisas, né? De melhorar. A minha formação é militar, eu vim embora do Ceará, Rio Grande do Norte, com 20 anos, vim embora, né? E passei no concurso da Marinha
e vim morar em Natal. E aqui fiquei durante 5 anos. Quando saí da Marinha, entrei na Polícia Militar. Fui policial militar durante 14 anos. Mas, paralelo a isso, eu tinha ingressado na UFRN, né, em 2003, fiz o vestibular, antigo vestibular, e entrei na UFRN em 2003. E, paralelo ao curso, eu trabalhava na PM, né, na Marinha e na PM. Peguei uma parte nos dois. E era militar, mas sempre tive um viés para a educação, né? Sempre achei que a educação é central, é essencial em qualquer... Em todos os setores, para mim, é o mais importante, porque é na educação onde se forma cidadão, como bem diz a música aí, né? É na sala de aula que se forma o cidadão, e é a partir da educação que o cidadão passa a entender melhor sobre tudo, e, consequentemente, vai melhorar os outros setores, né? Então, para mim, a educação é básico. E eu sempre gostei, cara, sempre gostei de ler, de estudar. Então, eu estava na verdade, eu estava como na Marinha, na PM, por desemprego, passei no concurso e fui, né? Mas a minha meta sempre foi a educação. Até que eu estudava, fazia concurso, mas de olho em passar em um concurso de educação melhor, né? Consegui passar no concurso do Estado, que já foi, mas ainda não é a gente sonha que tivesse mais opções na educação, né? E até tem aí, mas a nossa educação está numa crise profunda, né, cara? Então, é por isso que eu escolhi a educação, porque eu acho um setor importantíssimo. Difícil, mas você até se diverte. É trabalhoso, mas é bom. Isso. Isso que a gente quer saber de você, né? Entender, porque você vem de um setor e depois trilhou por outro, né, outros caminhos, e nesse traçado, esse caminhar aí, né, você está desde 2018, a gente está sabendo que desde 2018 você trabalha na educação, e aí qual foi o momento, quando você tem 5 anos, né, mais ou menos isso, qual foi o momento que mais te chamou a atenção, que mais te surpreendeu quando entrasse na educação? Você lembra, mais ou menos? Que te impactou? Qual foi o momento? Sim. Rapaz, o que mais impactou é exatamente o desafio, né? O desafio de sala de aula é enorme, né, cara? Porque você enfrentar uma turma com jovens, com uma sala de aula com 40, 45 alunos, 50, e ficar ali aquele período todo, controlar aqueles adolescentes, né? Tem que se desdobrar para dar uma aula ali, para prender a atenção, né? Então, isso é o mais desafiante. E eu penso que é por isso que tantos professores e professoras sonham em deixar a sala de aula, né? Porque só quem está em sala de aula mesmo com adolescente é que sabe o trabalho e o desafio que é, né? Um grande desafio. Então, o que impactou foi isso, a estrutura, né? Os próprios alunos, a cultura de não querer estudar, não querem estudar, né? O professor está ali querendo passar uma informação, mas a maioria não está nem aí, né? O grande desafio é esse. Você falou muito bem nessa questão do desafio, né? De trabalhar na educação, um desafio diário, né? Então, pela falta de respeito que existe com os direitos, o governo não paga piso, não paga promoção vertical, promoção horizontal, licenças, prêmios, né? Não se respeita isso. Estudantes desmotivados, muitas vezes agressivos, né? Falta condições de trabalho, dentre outros problemas que existe na educação, né? Quando a gente olhando de fora é uma coisa, dentro é totalmente diferente. Então nós temos esses desafios diários como você está colocando. E aí,
Mas, mesmo assim, vale a pena trabalhar na educação? Vale, vale. Eu digo que vale. Embora tantos problemas, né? Mas vale, porque é uma atividade que você se sente contribuindo, né? Você se sente ali contribuindo. Qualquer jovem que você consegue alcançar com a informação, né? Com a troca ali, isso é válido, isso é gratificante, né? Os grandes desafios, os problemas não podem ser maior do que a sua vontade de ajudar os jovens, né? Então, vale a pena sim, vale a pena. Financeiramente, poderia ser bem melhor, mas a gente sabe que não é, né? Não é por causa do descaso com a educação pública, né? Os governos não dão a atenção devida, né, para os profissionais de educação. Mas é um grande desafio que vale a pena sim. Beleza. Gente, nós estamos conversando aqui com um professor de matemática, com o tema Crise da Educação Pública colocada nas costas dos trabalhadores. O professor Rodrigo Braga, professor do Estado, e estamos batendo um papo sobre essa situação. Né? Um cara jovem, há pouco tempo brilhando na educação aí, está batendo um papo sobre esse tema. E daqui a pouco, né, nós faremos o sorteio dos candidatos para a sabatina eleitoral aqui do podcast da Regional do Ceará Mirim. Né? Sai daí, fique atento, que a gente vai fazer esse sorteio e queremos que vocês acompanhem através da 87 FM e no Sistema Litoral de Comunicação através das redes sociais. E pelo Facebook do SIC, que está sendo transmitido nesse momento, nosso bate-papo. Rodrigo, diante dos índices, né, do IDEB na educação, a brasileira está lá embaixo, embora a gente tenha o estado do Nordeste, o Ceará, como um dos melhores estados no IDEB, depois vem o estado do Paraná. E aí, você acha que é exagero falar em crise da educação brasileira? Você acha que é um exagero? Ou que avaliação você faz sobre a educação pública? Zé Roberto, não é exagero nenhum. Nós falamos pouco, é uma crise profunda, a gente vive uma crise profunda na educação. Eu penso que qualquer profissional de educação que ainda não entendeu isso, ele precisa ler mais, né? Porque nós vivemos uma crise na educação profunda, né? Profunda. Só é observar o arcabouço fiscal, né? Esse arcabouço fiscal, um nome diferente que inventaram, né? No governos anteriores era teto de gasto, né? Ou seja, o governo estipula um valor para gastar, só pode gastar até 70%. Esse arcabouço fiscal, ele estrangula os recursos para vários setores, inclusive para a educação, né? A gente sabe que a educação só funciona com recurso. Então, a gente vive uma crise profunda, principalmente por essa falta de recursos, né? Por essa falta de atenção que os governos não dão para a educação. Não é isso? A prova maior, vamos lá, eu elenquei aqui 2 pontos essenciais que comprovam que existe uma crise grave e aguda na educação. É até lamentável ver os sindicatos não tratar desse tema, né? Fica maquiando como se tivesse tudo bem. Não está nada bem, né, cara? Não está nada bem. Olha só, o PNE e o novo ensino médio. 2 temazinhos bem importantes sobre a educação, né? O Plano Nacional da Educação e o novo ensino médio, né? O NEM, novo ensino médio. Esses dois temas refletem claramente a crise na educação. O Plano Nacional de Educação foi lançado em 2014 até 2024, né? Um plano de 10 anos, mas esse plano já existia anteriormente, na década de 90, né? No final dos anos 90, o Fernando Henrique Cardoso
já teve esse Plano Nacional de Educação, né? E, como sempre, todos eles vêm naufragando, vêm tentando, são tentativas de melhoria na educação, a gente sabe, são tentativas válidas, mas não chega. Esse PNE de 2014 a 2024, do governo Lula, era para expirar agora em junho de 2024, expiraria, né, os 10 anos. Eles prorrogaram para dezembro, 31 de dezembro de 24 agora, né, expiraram o prazo para, sei lá, rever, ver o que vai lá, né, tudo isso foi agora em julho de 2024, tanto a aprovação da prorrogação do PNE, como a aprovação do novo ensino médio, né? Foi tudo agora em julho. O PNE tem 20 metas, dessas 20 metas, Roberto, nenhuma foi atingida totalmente, nenhuma. Apenas 4 foram alcançadas parcialmente, 4 metas alcançadas. O PNE, no geral, é o quê? Essa tentativa de melhorar a educação nada mais é do que o quê? Resolver a ferida aberta na educação brasileira. Qual é a ferida aberta? O analfabetismo. O analfabetismo é uma questão elementar. Como é que um profissional de educação diz que está tudo bem se tem quase 12 milhões de pessoas analfabetas, pessoas com 15 anos ou mais analfabetas? É muita gente. Então, é uma crise aguda, né? Tem muita gente analfabeta aí. Esses dados recentes falam que desses 11,4 milhões de analfabetos, corresponde a 7%, né? Deu uma caída, com esse novo plano, deu uma caída de 9% para 7%, né? Já essas pequenas tentativas conseguem alguma coisa ali. Esses 93% de alfabetizados, que nós estamos dentro dessa porcentagem, imaginemos aí os analfabetos funcionais, né? Que é analfabeto funcional? É aquela pessoa que um texto com 3 ou 4 parágrafos não consegue interpretar ou sintetizar, resumir ali, né? Então, o negócio é mais profundo ainda, a crise é mais grave ainda. Esses dados, 7% de analfabetos, né? 11,4 milhões de analfabetos, corresponde a 7% da população brasileira. Então, isso é o primeiro ponto central, né? Que eu considero que é uma crise que ninguém consegue resolver isso da noite para o dia, né? Ninguém consegue. E as 3 principais metas aí, objetivos do PNE é esse, né? É erradicar o analfabetismo, alfabetizar crianças e universalizar o acesso, né? É o farol lá para tentar melhorar a educação. Aí vem as metas, 20 metas, nenhuma delas foi alcançada. A que mais se aproximou foi essa de até 2016, universalizar a educação na pré-escola. Né? Crianças de 4 a 5 anos. Conseguiram 93%, dizem aqui os dados. Então, já está se aproximando, né? A outra é o quê? Garantir pelo menos 50% das crianças até 3 anos em creches, né? Garantir que 50%, ó, não é 100%, garantir pelo menos 50% das crianças em creches. Só atingiu 42%. Ou seja, as metas principais não foram atingidas, né? Foram atingidas parcialmente. Então, é longe ainda. Por isso que é uma crise grave, né? E um outro aqui, oferecer educação integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas. Eles querem que 50% das escolas públicas seja escola em tempo integral. Só chegou até agora a 34%. Então, são apenas, vamos para o quarto dado, o problema do financiamento, que é o principal, né? O problema do financiamento é o principal.
Das 20 metas, essas 3 que eu falei aqui, foram as que mais chegaram perto de ser alcançada. E a quarta é uma piada, né? Que é o problema do arcabouço, do financiamento. O problema do financiamento. Em 2016, né, quando a economia estava bombando, a meta era destinar 10% do PIB para a educação. Hoje em dia é 5% do PIB, e olhe lá, e tome corte, né, que o governo Lula cortou 300 milhões aí da educação, né, no início do ano aí. Então, são dados concretos que comprovam que a gente vive uma crise, né? Crise na educação séria, aguda, grave. Verdade. Você tocou nesse assunto aí do PNE, né, Plano Nacional de Educação, os municípios, o Estado, Plano Estadual de Educação, e os municípios, Plano Municipal de Educação. Eu sou de Seramirim, das metas que foram traçadas, Rodrigo, é o seguinte, quase nenhuma, pouquíssimas. Essa de escola de tempo integral, se fez um remendo aqui para justificar o ponto, certo? Do plano. É um caos, porque era lá em Maçangana, fechou, porque não funcionava. Foi lá para o Madalena Antunes, eram problemas. Aí fechou e foi para o Alberto tentaram fechar e foi para o Alberto Nicásio. Aí, como tem o prédio não é da prefeitura, tem umas questões por lá, voltou para o Madalena Antunes. Então, hoje no município de Seramirim, nós temos aqui o Mário Pinheiro, que foi uma escola que reformaram, está lá em tempo integral. Mas é cheio de problemas, entendeu? Você falou aí sobre a questão da escola na base, que é a escola do ensino infantil. Nós temos prédios que tentaram ser construídos e nunca não concluiu a reforma. Aqui no conjunto Luiz Lopes Varela, no conjunto da Coab, tem lá perto do Júlio Sena, um prédio grande que não concluiu a obra. Falta dinheiro para concluir a obra. Você vai no Marcolino, pessoal que está nos ouvindo através da zona da 87 FM Maracajaú, sabe muito bem que está perto dos 20 anos, né, que tem uma escola lá sendo deteriorada, porque faltou dinheiro para concluir a obra. E olha que o município, a cidade é Maxaranguape, mas a prefeita era do Marcolino, levou para do Marcolino. Aí nem Maxaranguape nem do Marcolino ficaram com essa escola. Então, assim, e está lá um elefante branco, um dinheiro público jogado pelo ralo. Falta de respeito com o dinheiro da gente, com o dinheiro da população. A gente está lá vivendo dessa situação. Então, não tem como resolver o problema das metas se não tem estruturação, principalmente das escolas, né? Eu já tenho visto aí, nós estamos nesse processo eleitoral, né? Tem umas limitações, mas assim, a gente vê, não, a gente vai, sendo eleito, a gente vai resolver, vai acabar com fila de espera, a gente vai facilitar o acesso ao ensino infantil, o acesso à escola. Gente, Rodrigo, é falta de verdade, é iludir a população, é enganar a população através de se permanecer no poder ou adquirir um poder na Câmara Municipal ou na Prefeitura, certo? Espalhada por esse país. Então, é mentira, porque não se constrói escola de uma hora para outra. E também as que tem, não se reforma, e quando você vai reformar, é um problema. Aqui em Seramirim, a Escola Estadual do Monsenhor Cico, o teto já caiu, não sei quantas vezes aí, por ventanias que acontece. O forro, né? Não tô falando, o forro já caiu, porque é um forro antigo. Certo? É um forro que não suporta, como lá em cima ninguém faz a limpeza, vai acumulando de lixo, de poeira, não é isso. Então, a gente vê que é um desafio grande, as metas não são cumpridas e a crise é colocada em cima da gente, né? Você falou muito bem sobre a reforma da educação, que não beneficia ninguém. Pelo contrário, né? Ao nosso observar que vai haver uma disparidade, um fosso entre escola privada e escola pública, né? Porque não querem que o filho do trabalhador
essa juventude que você trabalha, eu trabalho com menor de idade, eu trabalho com até o 5º ano, eu trabalho com o 5º ano, né? Meu Fundamental 1. Você já vai para o Fundamental 2, ensino médio, essa turma aí. Então, você sabe que vai ser difícil competir para entrar no IF, no próprio CEP, né? Essa escola técnica. É difícil entrar no Enem com esse tipo de reforma do ensino médio que estão fazendo. Vai dificultar ainda mais, né? Mas é boa a sua explanação para que as pessoas percebam que a culpa não é nossa, né? É culpa de uma estrutura montada contra a gente, contra a população. Eu queria que você falasse um pouco como é que você vê, né, o estado do Rio Grande do Norte como penúltimo estado da federação que tem um pior desempenho na educação brasileira, inclusive administrado por uma governadora que é professora, né, que esteve professora, atuou como professora, sindicalista, é hoje governadora do estado. Como é que você vê essa situação no estado, principalmente na escola que você trabalha, que é do estado? Como é que você vê isto? O que você pode dizer ao povo que nos assiste nesse momento sobre ter uma governadora que foi sindicalista e que tem um título de professora? E a educação no caos. Isso. Pronto. Eu vejo, lamentável, né? Lamentável, para não usar outras palavras mais. É uma vergonha, né? Uma vergonha ver uma ex-professora, secretária de Educação também, professor, sindicalista, conhecem a história, né? A história deveria conhecer a história do Brasil, a história do sindicalismo, e perceber que tem muita coisa errada, né? Então, é lamentável, parece que eles não enxergam essas coisas erradas, né? A última greve, uma greve que a pauta principal era o reajuste do piso dos professores. É o básico de qualquer trabalhador, o básico de qualquer trabalhador é trabalhar e ganhar o seu salário. Os professores só reivindicavam por um piso, né? Que foi conseguido, um piso nacional, mas nem sequer chegaram a pagar esse piso. Então, durante a greve, eles pressionando professores a não fazer greve, o próprio sindicato, o Sindicato de Educação que está aí comemorando 35 anos, que não motiva o trabalhador a se movimentar, a se mobilizar. Está tudo errado, né, cara? Não tem nada que comemorar e nem nada o que é lamentável. Não conseguem conscientizar a categoria, a base, que tem que se movimentar, né? Tem que se mobilizar, tem que ter ação direta nas ruas, brigar. Agora, recente aí, ó, o piso foi dividido em 19 parcelas e o Ministério Público suspendeu. E a categoria aceita isso passivamente. Uma governadora que foi professora, secretária. Então, fazer o que? É lamentável. É a comprovação de que a educação vive uma crise, né? Comprovação de que a educação vive uma crise profunda. Olha, Alberto, Oi? Você falando de educação integral, de tudo aí, né? Eu passei 6 anos na educação integral, lá no CEP Hélio Xavier de Extremóis. Entrei em 2018, já entrei lá. Já entrei lá na educação integral, né? Fui para conhecer, para ver. Mas é uma das farsas da educação. É aquilo ali. Né? Atualmente, existe mais professores temporários do que efetivos na educação pública de todo o Brasil. O número de professores temporários contratados ultrapassou o número de professores efetivos concursados. Isso é um desmonte da educação, um sucateamento que vem lá de cima, né? O Temer, o golpe de Estado em 2016, começou ali o estrago, né? A lei de terceirização,
reforma trabalhista, tudo é contra a reforma, né? Porque não é reforma. O Marx já dizia, né? O marxismo já dizia há tempos, né? Já vem dizendo, indicava há tempos, que nos tempos atuais em que vivemos, né? Que é o do imperialismo, é a fase última do capitalismo, não há espaço para reformas progressivas. O que há é o quê? Contra-reformas. E uma delas, várias delas são essas daí, né? Lei da terceirização, reforma previdenciária, tributária, tudo isso são essas contra-reformas que, sob o capitalismo, não tem como progredir, né? Não tem como progredir. Então, é isso aí, né? Vai lá, cara. Pessoal, nós estamos conversando aqui com o professor Rodrigo Malgado, professor da Rede Estadual do Ensino, aqui no podcast da Regional, e dizer o seguinte, que a gente está falando sobre a crise da educação pública, né, que é jogada nas costas dos trabalhadores. É esse bate-papo que nós estamos fazendo. E daqui a pouco nós faremos o sorteio, estamos esperando aqui o pessoal da direção da Regional para fazer o sorteio dos candidatos para a sabatina eleitoral do podcast da Regional de Ceará-Mirim. Você aí que nos acompanha, vamos acompanhar esse sorteio, quem será o primeiro a conversar conosco aqui nesta bancada, certo? Rodrigo, é o seguinte, aqui em Ceará-Mirim, diante dessa situação aí de analfabetismo, né? A gente, a Secretaria de Educação, a Prefeitura Municipal, fez uma parceria com o Estado, junto com os municípios de Pureza, Itaipu e Maxaranguape, e estão fazendo um encontro chamado ProAlfa, né? Programa de Alfabetização. Como é o nome aí? Não entendi. Repita aí, por favor. ProAlfa, que é Programa de Alfabetização, certo? ProAlfa. E aí, esse tipo de encontro, a gente vê, quando a gente reúne os professores, aí começam a colocar, a externar os problemas que existem nas escolas. A gente pensa que é só a escola da gente que tem problema. Quando se reúne, aí o pessoal coloca os mais diversos problemas que existem. E em todos os municípios, né? A gravidade da educação é em todo o município, por isso que a gente está falando de crise da educação pública. E aí, para você ver, gente, que é para alfabetizar. Aí, Rodrigo, já passei 11 dias sem ir para escolas, porque o transporte não leva a gente para o estabelecimento de ensino, porque a estrada não está facilitando o deslocamento. A gente já passou agora recentemente, e ontem mesmo eu não fui trabalhar, porque faltou água na escola. Em pleno século XXI, o município de Ceará-Mirim faz parte aqui do litoral, onde tem um aquífero aqui na nossa região, certo? Muito bom, daqui de Ceará-Mirim, toda a região, até Dom Marcolino, Maxaranguape, é uma água de boa qualidade. Aí você tem escola com falta de água. A comunidade como um todo, a gente não aceita isso porque paga muito caro água. Mas a gente está sem trabalhar por falta de água na escola. Por incrível que pareça, a gente já disse aos prefeitos que a gente já passou por esse município. Na época eu estive na direção do sindicato. E eu digo também agora como professor de base, né, que a escola que tem problema com água soluciona rapidinho. É só fazer uma cisterna ou fazer uma caixa d'água subterrânea que vai chegar até a escola. E a água vai chegar lá e não vai faltar água. A gente tem 2 escolas no município de Ceará-Mirim que uma foi a Júlio Sena, que na época o José Faria esteve na direção e fez isso com recursos próprios. Depois foi a escola do Menino Jesus. Não falta água. Por mais que haja uma escassez da água, mas essas caças estão enchidas porque é subterrânea.
Então, para você ver. Aí estão preocupados de alfabetizar, mas a escola que deveria ter aula não tem por essas simples coisas. Uma estrada que não é consertada, que não passa um maquinário, uma patrol, uma escola que não tem água, certo? Porque a água não consegue subir. A gente tem outros problemas que se avolumam no município. Então, é balela discutir, né? É balela querer colocar na cabeça da gente que esses encontros vai resolver a educação, se lá atrás, se dentro está acontecendo esse tipo de coisa. A gente tem gestor que é indicado por vereador, o gestor é indicado por outro, que é eles que mandam no município. A gente tem pessoas que não conseguem trabalhar, fazer sua função na escola, porque não conhece a realidade da escola. Mas com cabo eleitoral vai lá para a escola, entendeu? Não se fala em gestão democrática, não se fala em fazer concurso público. Quando faz concurso público, é um vexame total. Então, e as eleições estão aí, né? Vai terminar essa eleição agora em outubro e já vai se planejar a eleição para presidente do governo do estado, deputado federal, deputado estadual. Quer dizer, a cada 2 anos, a preocupação desse povo é com a eleição, quem vai ganhar a cada 2 anos. Entendeu? Então, eu queria que você fizesse uma avaliação, sabe, dessa situação que eu estou contando aqui. Se é parecido com a sua escola, né? Se o pessoal tem essas mesmas dificuldades, se falta suspender por falta de água, as aulas porque não tem onde tirar cópia para fazer as avaliações, os trabalhos dos meninos. Se suspende as aulas porque o teto está caindo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso aí. O que você pode nos dizer? Pois é, Zé Roberto. Eu acredito, cara, que essa realidade, ela é em mais de 80% das cidades aí do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que é. Por isso que a gente escolheu esse tema, né? A crise na educação é colocada nas costas do trabalhador, porque é isso aí, é triste, né, cara, ver gestores que não têm um olhar mais atencioso para a educação. Falta de água, é um absurdo, né? Falta de água, as estruturas, né? Tudo faltando, tudo é um motivo para não ter aula. Então, isso é uma tristeza, né, cara? Você vê profissionais de educação sem comprometimento mínimo, né? O mínimo, que é o cumprimentozinho ali de horário, de coisas básicas, né? Para você ver, os gestores estão mais preocupados em gastar dinheiro em outros setores do que na educação, né? Os estudiosos já diziam antigamente, né? Educar o povo é perigoso, né? Porque vai provocar. Então, é uma estratégia desse povo já lá de trás, né? Lá de trás. E combina com essa ideia do arcabouço aí, ó, de falta de recursos. Eles estrangulam os recursos financeiros, que é para não chega na base, até chega, né? O pouco que vem daria para ser mais organizado. Mas, infelizmente, a corrupção é um grande câncer, né, na educação brasileira, aí, em tudo, na política, que não deixa as coisas acontecerem, né? As coisas acontecerem. Muita gente só pensa em se beneficiar, né? Não quer beneficiar os outros, né? É uma cultura que está aí espalhada nas cidades pequenas, principalmente aí. É uma tristeza a gente ver, né? Nessa época de política. E como você vinha falando aí, quantidade de prédios, né? Prédios abandonados, cara, as estruturas caindo, e eles não se preocupam com isso, né? Vindo lá para frente, a prova foi lá no Rio Grande do Sul, né? A tragédia aconteceu, ninguém espera. As pessoas só vão olhar quando acontecem as tragédias. Já imaginou uma escola, uma sala de aula, sei lá, um teto cair, uma parede cair e atingir uma criança, né? Só quando isso acontecer é que vão dar uma atenção, né? E essa questão da água aí, pelo amor de Deus, é impressionante, né? Então, é lamentável, né, cara? É por isso que a gente vê que a educação pública realmente está na UTI, né?
na UTI sem atendimento, unidade de tratamento intensivo. Na verdade, ela não está sendo nem tratada, né? Nem tratada, porque você só vê descaso, né? Só vê descaso. As pessoas não destinam o mínimo de atenção para a educação. É complicado. É lamentável, é triste, né, cara, ver. E o que mais entristece é ver profissionais de educação passando por isso, sofrendo e aceitando passivamente. Isso aqui é o que mais me impactou. Quando no início tu perguntou o que impactou, é isso, né, cara? Acho que eu sempre acompanhei e vejo aí, rapaz, as coisas só se conseguem com luta, com organização, com união, né? Mas você vê a classe trabalhadora de professor, a gente sabe que tem um número bom, considerável aí de companheiros, de colegas aí que são aguerridos, que estão aí na luta há anos, há décadas, não larga, né? Mas tem uma grande maioria que esqueceu dessas coisas, né, velho? Esqueceu de lutar, já jogaram a toalha, mas a gente tem que olhar para os que ainda estão aí firmes para construir e fortalecer, né? Fortalecer. De ver, mais uma vez, lamentável ver um sindicato comemorando, claro, que muitas conquistas já tiveram, né? Todo sindicato já teve. Mas não pode esquecer da gravidade, não. E eles esquecem, né, cara? Esquecem. O sindicato aí não consegue mobilizar nada. Você vai a CUT, né? Começa logo pela CUT, que é a central que abarca o maior número. Aquela APOS em São Paulo, para não contar daqui, a do Ceará. É tudo, a grande maioria não luta, mas não fala dessas coisas, né? Esse povo não quer mais apontar os problemas, não. Ficam maquiando, arrodeando, comemorar. Quando tem um movimento de greve, já vai aquele pelego por trás querendo atrapalhar. Então, a educação vive uma crise profunda, e principalmente por ter profissionais, né? Porque tudo no mundo são pessoas que estão ali por trás, né? A gente gosta de dar nome no Estado, tal, a prefeitura, são pessoas, seres humanos que não têm vontade de ver as coisas acontecer, de não colaborar com quem quer, né? Os movimentos grevistas, o movimento de reivindicação, não era para ninguém, é para se somar e fortalecer, mas a gente vê o contrário, né? A gente vê o contrário. Então, a gestão aí de Ceará Mirim, o que a gente pede é que se conscientize mais e tenha um olhar mais atencioso para a educação aí, né? A manutenção das escolas, da água, questão de essas coisas todas aí é básico, né? É triste ver gestores que não têm essa preocupação. Essa é a minha visão. É isso. Gente, nós estamos conversando aqui com o professor Rodrigo Braga, falando sobre a crise da educação pública que é colocada nas costas dos trabalhadores, né? E ele é professor da rede estadual e está conversando aqui sobre a realidade dessa escola que nós temos e fazendo, quando a gente faz esse bate-papo, a gente percebe quanto vem ocorrendo no país, né? E aí ele coloca aí uma questão importante sobre as organizações que deveriam estar na contramão da história. A gente tem, Rodrigo, o nosso centro estadual, que é eu não me canso de dizer, que é um braço direito lá do governo do estado, certo? Não tem feito muita coisa, e eu quero até colocar aqui, que a gente foi, da semana passada, a gente conversou, como é que há o acordo que fez o sindicato com o governo do estado, de parcelar aí o recurso do Fundeb, o retroativo, em 19 parcelas, em suaves prestações, né? 19 parcelas aí. E aí, a provocação do Estado, né? Foram as entrevistas que o governo do Estado deu. O secretário de Fazenda, ao fazer isso, o Ministério Público entrou na Justiça dizendo que os aumentos constantes baseado no acordo ia onerar a folha do Estado.
Aí vem dizer, não, mas a governadora vai correr atrás para reverter essa situação, porque o secretário de Educação vai correr atrás para reverter essa situação. Como? Se foi o próprio Estado, né, as entrevistas, né, a sua fala que ajudou esse processo do Ministério Público ter entrado, né, na Justiça, certo? E o TJ ter decidido pela suspensão. E isso reflete nos municípios. Aqui em Serramirim, o prefeito atual não pagou os 15,95% do ano passado, certo? E está esperando, né, como se comportaria o mês de agosto aí do recurso Fundeb para tentar conversar com a categoria. Mas, né, nós sabemos que isso faz um efeito cascata. Você vê que contrataram um escritório por 400 mil para reverter essa situação. Gente, o Estado não vai entrar contra ele mesmo, não, entendeu? E o sindicato tentando jogar isso na cabeça do povo. Tentar colocar isso na cabeça dos sócios, que pode reverter. O Estado entrando na justiça contra o próprio Estado. Isso é brincadeira. Para quem não está antenado, vai engolir mosca, né? Então, você falou muito bem sobre essa situação, mas passou na Assembleia, né? Passou na Assembleia, esperamos que seja resolvido. Só que tudo isto é um prejuízo enorme para a educação, é um prejuízo enorme para que nós que fazemos dia a dia, né, na escola pública. Então, eu queria ver com você, a gente está aqui, já no final, porque ele vai fazer o sorteio para a Sabatina, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do sindicato e fizesse um chamado à categoria, para se mobilizar, né? Não é só esperar pelo sindicato, não, mas tem que caminhar junto, cobrar muitas vezes do sindicato para que ele vá para a rua, né? Porque eu entendo que o sindicato tem que ser independente dos governos, certo? Tem que ser independente do governo. Governo é patrão, é uma coisa. Sindicato é o que representa a categoria. Então, tem que ter essa independência. Entendo eu dessa forma, entendeu? Mas as pessoas acham que deve livrar o governo federal, o governo dos municípios. Hoje estão todo mundo abraçado aí pelo processo eleitoral. Só quem tem se ferrado é a gente. Mas fala aí sobre o sindicato, e que chamado você faz aí a categoria. Sim. Essa questão agora recente aí da última Assembleia é gritante, né? Não podemos aceitar passivamente essa decisão, não. Essa decisão aí de alguém aí, né, que decidiu suspender o reajuste do piso. Olha, tem que antes do dia 10 ou 15 de setembro, nós temos que nos unir, nos organizar e ir lá para frente do Ministério Público, do TJ, mostrar que a classe está insatisfeita, né, porque é uma decisão que não tem sentido. O básico, o salário, o básico que falou aí, a Prefeitura de Serramirim atrasando o salário dos professores, que pode, né, os caras não tem sensibilidade, né, gente que acha que o professor não trabalha, acha que o trabalho de professor é diferente. Tem que cobrar essas coisas, não pode deixar passar, né, não pode deixar passar. Tudo isso é reflexo lá da falta de recursos. O Haddad, ministro da Fazenda, ele já vai atrás agora dos fundos de pensão, já quer mexer no piso da saúde e da educação. O Haddad já quer mexer, ou seja, nem sequer, ele não se contenta, eles querem a todo custo cumprir o arcabouço fiscal, né? Querem que o arcabouço fiscal vai ser custe o que custar, vai sobrar para o trabalhador. Eles tiram do trabalhador, que é a grande maioria, para dar para bilionário, para empresário, para latifúndio, esses capitalistas que estão lá dentro do Ministério da Educação. Jorge Paulo Lema, o cara está lá dentro do Ministério da Educação. O Lula, né, na CONAI, no início de janeiro, os gritos lá, o povo, fora Lema, mas não teve jeito, continuou a face da aprovação do novo ensino médio, que é essencialmente privatista, né? Cara, sabe, privatista e terceirização. Eles querem cada vez mais sucatear, destruir mesmo.
estrangulando, cortando recurso, jogando professor terceirizado, notório saber. Ó. Como é que vai abrir concurso se estão querendo profissionais com notório saber, que não tem formação pedagógica, né? Aí eu já faço um resumo do novo ensino médio. O novo ensino médio tem que ser revogado urgentemente. Então, essas pautas a gente tem que ir agora, agora, nesse mês de setembro, fazer uma movimentação reclamando sobre tudo isso, né? Ninguém pode aceitar essas coisas passivamente, não. Tem que ir à luta, né? Tem que ir à luta. É muito ataque, muita destruição da educação e o professor, a professora que entende isso, entende tudo isso, né? Percebe que existe uma estratégia deles de cada vez mais desmontar, de privatizar a educação aí. Se você entende que isso é certo, eu acho que esse povo que não participa dos movimentos entende que isso é certo, né? Quem vai por movimento é porque entende que não pode continuar como está, né? E quando você falou da greve da Assembleia, é bom deixar claro que a intervenção jurídica lá do sindicato, o escritório do Aires Brito lá em Brasília, não é o principal, não. O principal é a mobilização da categoria, né? Da categoria. Essa parte jurídica aí, ela é acessória, não é essencial, não, né? Ela vai acontecer de um jeito ou de outro aí, como tem acontecido ao longo. Mas o principal é a mobilização do povo nas ruas, reivindicando. Tem que pensar nisso, o sindicato aí, as direções. Tem que pensar nisso aí, né? De mobilizar a categoria para ir para as ruas, né? Você falou bem no início, falta consciência de classe, né? Nós temos que ter consciência de classe. Patrão é patrão, empregado é empregado, né? Isso no capitalismo, né? A gente que gosta do socialismo sabe que, né, Marx, Lenin, Trotsky deixaram aí vários ensinamentos para a gente buscar e se apoderar disso para ir à luta, né? Então, é preciso consciência de classe, né? As frases do Marx são emblemáticas, né? Trabalhadores do mundo, unidos, não tendes nada a perder a não ser vossos grilhões. Então, o chamado que se faz é esse, né? Vamos lá, vamos participar do movimento, não vamos aceitar passivamente, não. Trabalhar, seguir a rotina normal, mas quando tiver movimento, ir lá participar, né? Ir lá participar, convocar mais movimento. Se a gente tivesse mais consciência de classe, eu diria, 9 horas, eu diria que todo mês era para ter movimentação de reivindicação, mostrando o descontentamento, né? Mas a gente não consegue fazer isso, aceita, a estrutura é toda montada para... Tem que acabar com isso, tem que combater, né? Tem que combater. Então é isso. Ok, Igor. Vamos lá, vamos a gente está aqui já com o pessoal aqui, vamos encerrar aqui já a sua participação. A gente está aqui com o pessoal do sindicato, o Leitinho, Erivaldo, Fernando Josier e Clauber, né? Representando aqui já Começa, Roberto? Um grupo eleitoral aqui, né, do município. A gente vai encerrar, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, certo? E esperamos contar com você. Vamos falar sobre depois xadrez, essas coisas aí que a gente possa, que ajuda também na escola, né? Então, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença de hoje, nosso bate-papo. Tenha um bom dia, você vai voltar para a sala de aula agora, né? Muito obrigado aí a você. Eu que agradeço, Roberto. Valeu, bom dia. Vamos em frente. Valeu, bom dia. Ah. Gente, a gente vai aqui fazer um sorteio, né? A sabatina eleitoral do podcast Regional do Ceará Mirim. Fernando José está aqui. Então, bom dia, Fernando. Já está se ambientando aqui. Vamos lá. Oi. Pode, Fernando. Pode. Oi, som. Oi,
Tudo bom, Zé Roberto? Olá, Fernando. Seja bem-vindo. Estamos aí. aqui de volta. Queria saudar a população, os trabalhadores da educação e também, em especial, os trabalhadores do município de Ceará-Mirim. Nós fizemos já nos últimos dias um convite às representações, às chapas aqui que estão se apresentando como alternativa para a população, para a categoria e, por que não dizer, para todos os trabalhadores. Fizemos um convite para participar de uma entrevista e com pauta específica, pauta sobre a educação do município de Ceará-Mirim. Trazer as suas propostas, suas ideias, e aqui nós combinamos, através de ofício, propondo a data de hoje. Não quer dizer, se não tiver todas as representações aqui, já temos a representação aqui, queríamos saudar a representação da chapa da candidata Gilmara Mota, certo? E já saudar e parabenizar por estar aqui presente. Esperamos que até o final desse programa possam chegar as outras representações para acompanhar isso. Mas, independente disso, nós vamos fazer aqui, o motivo é a gente fazer o sorteio, entregar o regulamento dessa entrevista, que vai ser datada toda quarta-feira de agosto, agora, da próxima quarta-feira, até o dia 2 de outubro, vai ser a última entrevista. Vai ser em torno de 1h e 15, não é isso, Roberto? 1h20. Nós vamos ter uma equipe de comunicação que vai trabalhar com isso. As assessorias das chapas, dos candidatos, vão ter o contato direto com a gente, quiser fazer algum questionamento, alguma ponderação, estamos abertos. Cheguei aqui agora porque eu estava conversando com a nossa assessoria, algumas informações pertinentes. Enfim, estamos abertos a isso, porque o que nós queremos é democratizar ao máximo e que chegue ao conhecimento da população e dos trabalhadores da educação, principalmente, o que pensa um postulado candidato aqui. São 4 candidatos. Nós temos aqui a Gilmara, temos o Antônio Henrique, temos a Ana Célia, o Marcílio Júnior, Marcílio Dantas, perdão, Marcílio Júnior é o filho, não é isso? Marcílio Dantas, enfim. São 4 candidatos que estão aí postulados, e esses 4 candidatos precisam apresentar para a comunidade escolar e também para a sociedade o seu pensamento. Esse programa vai ser transmitido todas as quarta-feiras, com entrevista. O representante da chapa, o candidato da chapa, o prefeito, vai ter o seu tempo, 1h20, para falar sobre perguntas. Essas perguntas é feita pela comunidade escolar. Nós vamos fazer uma enquete na nossa página do Instagram. Então, você professor, você aluno, você pai de aluno, você comunidade escolar, comunidade geral, faça as perguntas pertinentes. Nós vamos ter um tempo de dias para que você coloque lá na caixinha suas perguntas e o candidato vai ter a liberdade de responder ou não, cabe a ele responder ou não, mas já é importante, pertinente, ele falar o que é que ele pensa para a educação cearense, que é tão precária, tão necessária se discutir, não só nesse momento, mas em todos os momentos. Então, nós vamos fazer o sorteio aqui, vamos registrar esse momento aqui e vamos procurar as assessorias, né? Nós fomos procurados por uma assessoria que estava hoje no fórum, tem alguma reunião hoje no fórum, estava hoje no fórum e não tinha como estar aqui ao mesmo tempo, mas estava acompanhando esse processo, porque reunião de chapa dos candidatos, enfim, alguma coisa nesse sentido, foi chamado pela juíza, coisa desse tipo. Não sei se isso procede, mas foi o que nos informaram. Todos os 4 foram chamados, não é isso? Então, assim, talvez seja um dos motivos pelo qual não conseguiram dividir as ações. Mas isso é um ponto que a gente vai discutir. Dizer a você, candidato, que seja da chapa A, B, C ou D, né, que seja do lado A, B ou C. É muito importante você participar desse momento que está facultado. Nós vamos tentar democratizar o mais possível. Estou vendo com a direção, vou conversar isso, é um elemento novo que eu estava pensando de manhã, de a gente colocar em pontos estratégicos, quem sabe, um carro de som. Porque além do rádio, além do YouTube, além do Facebook e do Instagram, as pessoas ouviram o que é que aquele candidato ou aquela candidata pensa sobre a educação do município de Ceará-Mirim. E, com certeza, vai ficar muito contemplado o trabalhador, o pai ou a mãe, o estudante, que fizer a sua pergunta e essa pergunta for respondida por este candidato ou por esta candidata, certo? Nós esperamos, o ideal seria um debate, né, Zé Roberto? Eu sempre disse isso internamente, nós não conseguimos as condições humanas, logísticas e estruturais para isso. Não sei se existe possibilidade ainda aqui para o final desse pleito até o dia 5, que até o dia 5 pode-se fazer isso, mas estamos iniciando, dando a nossa contribuição para a sociedade ceará-mirinense. E é um pedido que nós fazemos em nome do sindicato, que os candidatos se apresentem. Não é falta de oportunidade. Vai ficar registrado na história, vai ficar registrado na memória as contribuições que você deu,
não só para os educadores e educadoras, os trabalhadores da educação, mas principalmente para a população serramirinense. Então, nesse momento, nós vamos fazer o sorteio. Eu pedi a Edivaldo aqui, a Grito, que está aqui nos bastidores, que faça. Queria saudar o representante da chapa de Gilmara. Qual o nome do companheiro? Clauber. Pronto. É Clauber. Eu acho melhor botar tudo dentro, né? Primeiro. Quem está aqui, que já veio, está pegando direitinho aqui? Veja aí. Antônio Henrique, né? PSD. Antônio Henrique, PSD. Vamos açaí, coloca no... Segura aqui, que aí você vai entregando e a pessoa A vai gente assinar. tem Gilmária, do Republicano. Gilmara, Republicano. Pronto. Marcílio Dantas. Ana Célia, pelo PSTU. E Marcílio Dantas, do PP, né, Partido Progressista. Ok. Vamos lá. Então, pela ordem, né, aqui, de acordo que for sendo sorteado, aí é o primeiro a se apresentar aqui no podcast. Próxima quarta-feira é 11 de setembro. Então, nós vamos sortear aqui o primeiro candidato, a participação do primeiro candidato no nosso programa podcast. E você, trabalhador e trabalhadora, você, população em geral, acompanhe. Você que faz campanha para o candidato A ou B, você que cobra tanto a necessidade, a melhoria da educação, acompanhe esse momento. Isso vai estar sendo divulgado nas nossas redes sociais. E dia 4, nós vamos retirar aqui, segura aí, Zé, tira aí, Grito, o nome de quem vai ser o primeiro candidato a participar dessa entrevista. Dia 11, a partir das 8 horas. Gilmária, né, Republicano. Pronto, o representante está aqui. Coloca aqui do lado. Nós vamos estar entregando o regulamento, certo? Então, a candidata Gilmara, do Republicano, né, da chapa Republicano MDB, é isso? Isso, Republicano e MDB, da coligação. Já está tornando ciente. Tem alguém aí? Acho que é Edmilson. Marcílio Dantas, do PP. Segundo candidato. Chegou. Pronto. Marcílio Dantas, do PP. Chegou aqui Bom dia, Edmilson. estúdio, né, o professor Edmilson Rodrigues. Que é o representante da chapa de Marcílio Dantas, né? Pronto. Também a professora Francinilda. Quero saudar os representantes da chapa. Ana Célia será a terceira a se apresentar aqui no podcast, dia 25. E, por último, né, Antônio Henrique, representando aí o PSD, Partido Social. Pronto, o último é 2. Pronto. Então, nós queríamos registrar aqui, nesse momento, a presença dos representantes dos 4, de 3 chapas, né? Dos 4 de 2 chapas, que é muito importante, mas dizer ao trabalhador e trabalhadora da população em geral que nós vamos estar oficializando a data desses candidatos que, porventura, não mandaram a sua representação. Visando mais uma vez que fomos procurados por alguns candidatos, disseram que tinha uma reunião hoje, foi chamada pela Justiça, né, eleitoral, no fórum, não é isso? Foi. Mas estão aqui, chegou a representação, nos informado, preocupado com isso. É positivo essa preocupação, pertinente, e dizer a vocês que o que depender da gente, o espaço vai estar facultado para essas chapas que estão aqui, para todas aquelas que foram convidadas, certo? Aproveite o espaço, porque a gente vai tentar transmitir. Também dizer que se vocês têm a comunicação de vocês, no dia o candidato pode trazer a sua comunicação, certo? Já deixar de antemão, acho que se não tivesse no regulamento, a sua comunicação, a sua assessoria, para orientar no que for
no que for necessário. Assessoria política, assessoria jurídica e de comunicação. Vocês podem estar aqui para articular o que vocês vão falar, 1h15, 1h20, para falarem, né, passar a sua mensagem, certo? Okay. De antemão, como ficou distribuído. Nós vamos entregar o regulamento a vocês, não sei se o Erivaldo já entregou. Vocês procurem a gente depois, se quiserem conversar sobre o regulamento, tá certo? Tem alguma dúvida, esclarecimento, se tiver algum adendo, a gente está aberto para conversar com a representação assessoria da chapa, para que vocês possam ter oportunidade de aproveitar desse espaço, tá bom? E que a gente quer contribuir nesse processo, sabendo da importância que é, nesse momento, e da importância que é a educação. Então, diante desses fatos e dessa necessidade, eu acho muito importante e pertinente vocês dialogarem com a população, pertinente e fazer o chamado à reflexão sobre a educação do município. Logicamente que nas falas dos candidatos podem entrar cruzar outras coisas que você vai na oralidade, mas, enfim, esse é o momento da gente externar. Etil, se depois puder aqui no final a gente registrar a presença do pessoal, viu? Eu acho pertinente a gente divulgar nas nossas redes sociais e dizer que nós já saudamos desde já e agradecemos a presença daqueles que puderam já estar aqui para esse sorteio, certo? Ficou dia 11, Gilmara Mota, não é isso? Pela ordem do sorteio aqui, dia 11, Gilmaria Mota, dia 18, Marcílio, dia 25, Ana Célia, dia 2 de outubro, Antônio Henrique. Essa é a ordem do sorteio. Aguardamos, sim, a presença de todos dos 4 candidatos aqui no programa, na conversa que nós teremos sobre educação, né? E agradecer, nesse momento, a todos vocês que compareceram, o professor Edmilson, Glauber, Francinilda, João Fernando está aqui, representando aí os partidos, as coligações, né? A direção do sindicato, Fernando José, Erivaldo, Gleito está ali nos bastidores. Agradecer também quem nos ouviu através da 87 FM, Sistema Litoral de Comunicação, TV, Web e YouTube, que compõem o Sistema Litoral de Comunicação, e pelas redes sociais do Sindicato da Educação no Facebook. Então, vocês, muito obrigado, um bom dia a todos vocês. Encerramos aqui por hoje o nosso programa. Ok. Até quarta-feira, dia... Alberto, só um minuto. A gente não descartou a possibilidade de debate, tá certo? Formar vocês aqui. A gente não descartou essa possibilidade. A gente está vendo a questão logística, humana. A gente pediu espaço, o espaço não foi garantido ainda. É a Câmara Municipal que a gente pediu. Foi isso, gente? Já faz 2 semanas e não teve resposta. A gente está vendo a possibilidade de espaço, de estrutura e logística, porque a gente quer resguardar o candidato, as assessorias, mas a gente já coloca aqui a posição para vocês, que a vontade nossa existe, política sindical e humana, de fomentar isso, porque há 4 anos atrás a gente teve uma experiência próxima disso, certo? E a gente quer ter, porque a gente quer massificar essa situação, essa realidade, para que as pessoas possam ter um espelho do que está vivenciando aqui no município, tá bom? E aí o debate aí entre outras pautas, né? Entre não só a educação, mas entre a questão, as principais necessidades da população. Agradecer a todos que estão aqui presentes, certo? Contamos com a presença que possa fazer um programa riquíssimo e que a gente possa fazer uma divulgação. Divulguem, vocês podem botar isso já no material de vocês, nós vamos colocar isso nas nossas páginas, o candidato que vai estar sendo naquele dia, né? Divulgar nas nossas redes sociais, certo? Qual é aquele dia na quarta-feira, está presente, e aí vocês têm liberdade para falar e trazer aquilo que é mais importante para a educação seramirinense, tá bom? Agradeço aqui a presença de Clauber, não é isso? A presença de Edmilson aqui, que é professor também, o João Fernandes, a Francinilda, que também faz parte da assessoria de Marcílio. Enfim, agradecer a presença de vocês aqui e saudações de um bom dia aos trabalhadores e trabalhadoras e à população em geral de Ceramim. Ok. Até a próxima quarta-feira.